O divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil. É uma das 3 maneiras de dissolver um casamento. O divórcio foi instituído oficialmente com a Emenda Constitucional número 9, de 28 de junho de 1977. Segundo o IBGE, o número de separações judiciais e divórcios vem aumentando gradativamente. Em média, nos tempos de hoje, um casamento dura 10 anos, sendo que 70% dos casos, quem pede o divórcio é a mulher. Em dados de 2008, o divórcio no Brasil acontecia em 1 a cada 4 casamentos. Já em 2012, os divórcios aumentaram 45,6%. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que mais de 351 mil casamentos chegaram ao fim, o maior número já registrado na história do país. Então, na verdade, são os conceitos que a gente tem daquela família nuclear, que sendo uma família papai, mamãe e filhinhos, a gente vai ser feliz, é um ambiente saudável, né? Nem sempre é assim. Hoje a gente acaba se casando para ser feliz, né? E a partir do momento que não está mais feliz, não está se entendendo, as pessoas hoje já se divorciam. Então, hoje, cada vez vai ficando mais difícil da gente estar encontrando aquela família, que é papai, mamãe, filhinhos, e vai tendo outros arranjos, né, familiares, com filhos de outros casamentos, né, ou com outras pessoas que são os avós, algum outro tio, algum outro familiar, né. O divórcio em si, para a família, né, porque não se perde o vínculo de família, né? Os filhos continuam sendo família, os pais continuam sendo família. O que se destituiu foi a relação de casal. Isso que se encerrou, né? A partir do divórcio. Durante o 3º Encontro Nacional de Núcleos de Conciliação, na última segunda-feira, dia 5 de agosto, no Conselho da Justiça Federal em Brasília, foram lançadas 2 cartilhas sobre o divórcio, uma direcionada aos pais e a outra aos filhos adolescentes. A cartilha foi concebida com base na experiência de alguns estados brasileiros e de outros países estrangeiros, com a finalidade de ajudar famílias fragilizadas que procuram o judiciário para a solução de seus conflitos no âmbito familiar. E as causas podem ser muitas, tanto para os pais quanto para os filhos. Sempre uma separação nunca é algo agradável, porque na verdade a gente se junta, a gente se casa, a gente planeja a vida para viver junto. De maneira geral, a gente nunca planeja uma separação, por isso que ela acaba sendo bem difícil, né? É bem difícil pro casal em si, por conta de estar envolvendo várias coisas, né? Objetivo de vida, metas pessoais, como que vai ser o estilo, o ritmo da vida. Então, assim, esse aspecto para o casal acaba modificando bastante, né? E para os filhos? Para os filhos, aquela coisa que talvez, né, em várias situações não vai ser mais difícil ter simultaneamente o pai e a mãe, né? Mas a relação com a mãe permanece e com o pai também permanece. O que acaba prejudicando bastante é a postura que os pais têm diante dessa situação, né? E quando se tem mais pessoas envolvidas e mais aspectos envolvidos, vai ficando cada vez mais complexo, né? Que envolve vida profissional, carga horária de trabalho, questão financeira, rotina da casa, né? Rotina de vida. Então isso modifica bastante. Dependendo da maneira como o pai e a mãe lidam com isso, vai dizer sobre a qualidade, né, do bem-estar dos filhos. Então, de maneira geral, o que a gente acaba vendo, os pais têm muita dificuldade em continuar sendo bons pais, como eram antes, depois do divórcio, né? Acaba tendo uma dificuldade e acaba jogando para os filhos as dificuldades financeiras, a carga horária, né, a frustração de alguns projetos pessoais não poderem ser concretizados mais ou demorar muito mais para conseguir realizar, né? E acaba jogando essa carga toda para os filhos. E isso é o que pesa, né? Fora as brigas, os desentendimentos, a relação de colocar os filhos como mensageiros ou espiões
das pessoas do casal, né? Então isso é um problema. Isso faz a criança sofrer, né? Não o fato de ter pais separados, né? Divorciados. De acordo com as pesquisas, o divórcio pode causar síndrome do pânico, estresse pós-traumático, insônia, emagrecimento excessivo e até câncer em casos mais extremos. Tudo por conta do emocional. Se o casal sofre psicologicamente e fisicamente, os filhos não ficam ilesos. É necessário orientações para que o divórcio não se torne mais doloroso do que já é. Primeiro a gente tem que estar inteiro, só que nunca um processo de separação, de divórcio, nunca é algo tranquilo emocionalmente, tanto para a mãe quanto para o pai, né? E eles não conseguindo lidar com a própria situação que estão vivendo, acaba passando isso para os filhos. Então, assim, o que é mais traumático, o que gera consequências emocionais e psicológicas, na verdade, é esse jeito de lidar, né? Ou seja, os conflitos, as brigas, né? A luta, né? A questão assim da guarda e da pensão vira mais uma coisa para descontar no outro do que o interesse real pela criança, pelo bem-estar dela, né? E uma forma aí de amenizar todos esses problemas, Adriana, seria buscando realmente uma ajuda aí de um psicólogo, um terapeuta. Então, o ideal seria, né, que procurasse um acompanhamento para ter algumas orientações que, de maneira geral, assim, né, acaba sendo da gente ter bom senso, procurar ter um equilíbrio, que as crianças, na verdade, elas não têm culpa das nossas frustrações, das nossas dificuldades pessoais. Sendo o divórcio uma crise importante na vida das pessoas que o enfrentam, muitos procuram algum tipo de tratamento ou ajuda em decorrência do mesmo, seja antes, durante ou após a separação.